águas de ouro, e os anjos me esperavam ali. Me levaram por todas as moções, toda maravilha eu vi, e me disse: quero ver ao meu Cristo, pois eu sei que morreu por mim. Prostrando a teus pés, disse: Santo, Santo, Santo. Erguendo minhas mãos, dei-lhe glória, glória, dei-lhe glória. Erguendo minhas mãos, dei-lhe glória, erguendo minhas mãos, dei-lhe glória, glórias para o Filho de Deus. Amém, meu amigo? É um prazer continuar estudando a Bíblia com você e louvando. Meu amigo querido, Jesus te ama. Ele quer salvar você. Vamos nos preparar. Eu quero ainda continuar falando a respeito de Jesus pela Bíblia. Eu quero que você, meu amigo, acompanhe comigo aqui no capítulo 8 de Provérbios. O capítulo 8 de Provérbios, verso 22. Aqui está falando algo muito impressionante a respeito de Jesus. Vamos ver. Então diz aqui, ó: o Senhor me criou como princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade. Olha aqui, de novo, desde a eternidade. Tá vendo? Aqui não é de eternidade a eternidade. Aqui é desde a eternidade, certo? Desde o princípio, antes de existir a terra. Verso 24 de Provérbios, capítulo 8. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Verso 26. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Jesus está falando aqui, ó, dele. Quando Deus estabeleceu os céus, por isso que diz que Deus idealizou todo o projeto, mas a execução passou pelas mãos de Jesus. Olha ele dizendo aqui, ó: quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, diz aqui, ó: quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Verso 29. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Olha aqui, que coisa impressionante. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Então, esse texto, meu amigo, esse texto
está falando de Jesus. Está falando dele, mais uma vez, mostrando que ele teve um princípio, tá certo? Agora, quando eu disse para você lá no vídeo anterior, que quando ele foi gerado no ventre de Maria, ele recebeu um corpo. Agora eu preciso mostrar para você na Bíblia, aonde diz isso, que ele recebeu um corpo. Vamos lá. E que também a velha aliança, o sistema de sacrifícios, ele foi encerrado e começou então aí uma nova aliança. O livro de Hebreus, aqui no capítulo 10, eu quero que você acompanhe comigo, porque aqui está dizendo aqui, ó, Hebreus no capítulo 10, eu quero começar do verso 1, e você acompanhe comigo dizendo assim, ó, a lei traz apenas uma sombra. Que lei é essa? Eu quero deixar bem claro que é a lei cerimonial, a lei que foi abolida. Não é a lei moral de Deus, lá de Êxodo 20. A lei dos 10 mandamentos. Aquela lei, quem está pisando nela vai ser condenado por ela, certo? Temos que observá-la e guardar o dia de sábado, que é o único dia santo que a Bíblia mostra. Que Deus disse que é santo, o único dia santo. A sexta-feira é a sexta-feira, o dia da preparação para o dia santo, que é o sábado. Mas o sacerdócio falso humano da terra criou a sexta-feira da paixão como dia santo. Você pode comer carne o ano todo, mas na sexta-feira você não deve comer carne. Tradições. Então abra o seu olho, porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou aqui para mostrar aquilo que está escondido e se passando como verdade, tá certo? Então aqui diz o seguinte, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Que lei é essa? A lei cerimonial. O cordeirinho era a sombra, era o antítipo que ia vir o tipo, que era Cristo. O verdadeiro ia aparecer. Então já matava aquele cordeirinho, confessava os seus pecados, porque o sangue daquele cordeirinho era levado até o lugar santo, aspergido no altar e levado até o lugar santíssimo, e fazia expiação pelo seu pecado. Mas a pessoa continuava aqui na terra com o pecado. O pecado não era eliminado. Era apenas aquele ensinamento para que, quando o cordeiro verdadeiro aparecesse, aí sim, aí o pecado seria tirado, tá certo? Então aqui o verso 2, por isso, os benefícios que hão de vir e na sua realidade, por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Olha o verso 2 de Hebreus capítulo 10, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecido, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Tá vendo? Então, se fosse válido, se resolvesse o problema, aquela lei com aquele sacrifício, não precisaria Jesus ter vindo. Por isso está dizendo aqui, né? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, eles não mais se sentiriam culpados novamente, porque era isso que acontecia. Eles ofereciam um cordeirinho hoje, amanhã tinha que trazer outro cordeirinho de novo. E era de um ano, sem defeito, tá certo? Então veja só, aquele cordeirinho não poderia ter defeito, porque aquele cordeirinho representava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que iria vir para tirar o pecado do mundo. E lá em João 1:29, quando João viu Jesus no meio da multidão, lá no deserto da Judéia, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi até João, e João o batizou lá nas águas do Rio Jordão, tá certo? E aí Jesus começou o seu ministério. Agora, aqui no verso 3 de Hebreus capítulo 10, meu amigo, está te mostrando o seguinte, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Olha o verso 4. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. É impossível. Não tirava pecados. Por isso que tinha que todo dia levar um cordeiro. Porque não tirava o pecado. Certo? O verso 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse. Aqui é que é aquele ponto do corpo que eu quero te mostrar. Disse,
sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não quiseste por quê? Porque estava encerrando aquele sistema de sacrifício e oferta por cordeirinho e abluções com farinha, com óleo. Estava encerrando, porque agora estava chegando o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aí encerra-se a velha aliança mediada por sangue de touros e de cordeiro, certo? E agora inicia-se a nova aliança, que posteriormente, 3 anos depois, seria marcada, seria sancionada pelo sangue de Jesus, certo? Que é onde nós vivemos hoje, na nova aliança, tá certo? Então aqui diz, o verso 6 de Hebreus capítulo 10, de holocausto e ofertas pelo pecado, não te agradaste, tá vendo? Então eu disse, aqui estou, Pai. Ele falando aqui, ó, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus, certo? Aí agora aqui no verso 8 diz assim, ó, primeiro ele disse, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste. Tá vendo? Os quais eram feitos conforme a lei cerimonial. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Olha aí, Jesus, ele cancela o primeiro pacto para estabelecer o segundo. O primeiro que era de sacrifício de cordeiro para estabelecer o segundo. Ou a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança, a nova aliança. Certo? Aqui, ó. Hebreus capítulo 10, verso 10. Pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então o corpo de Jesus Cristo, aquele véu que estava no santuário, que rasgou de cima a baixo, no momento que Jesus foi crucificado, que ele deu o último brado na cruz, certo? Aquele véu simbolizava o corpo de Jesus Cristo, estava sendo rasgado. Também lá no santuário, quando Moisés fez o santuário, mandado por Deus, tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. No lugar santo entrava o sacerdote todos os dias para oferecer o sacrifício, o sangue do sacrifício. Mas lá no lugar santíssimo, o sacerdote não poderia entrar, certo? Ele entrava lá no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, certo? E ele entrava, oferecia o sacrifício, primeiro por ele, que era sacerdote, depois ele entrava, e ele tinha que estar consagrado, com as roupas adequadas, porque se ele entrasse ali indevidamente, ele seria morto, certo? Ele morreria na hora. Por quê? Ali no lugar santíssimo, certo? O último compartimento do santuário, ficava a lei de Deus, as tábuas, a arca da aliança, com as tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca, esses 10 mandamentos que é eterno, que é para sempre, a lei de Deus, certo? As tábuas dos 10 mandamentos, e uma porção do maná que havia, a vara de Arão que havia florescido, uma porção do maná lá dentro da arca da aliança. E ali, de frente da arca, ficava o propiciatório, que era a tampa que era feita de ouro puro, com a figura de 2 anjos, um voltado para o outro em sinal de reverência. Ali, entre a figura de um anjo e a figura do outro anjo ali, voltado um para o outro em sinal de reverência, subiu uma fumaça. Aquela fumaça se chamava Shekinah. Ali era a presença do Deus vivo. Então, se o sacerdote entrasse, e o sumo sacerdote entrasse ali, indevidamente ele morreria. Então, ele teria que ter, uma vez por ano, ele entrava ali consagrado e com sangue apropriado para fazer a expiação do pecado de todo o povo, que foi ali confessado durante todo o ano, lá no pátio, lá no lugar santo, e trazido para dentro do lugar santo, o sangue ali para o altar do lugar santo, certo? Então, meu amigo, ali, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ficava um véu que separava, certo?
o lugar santo do santuário, do lugar santíssimo. Aquele véu também representava o corpo de Jesus. Então, esse véu, ele foi tirado, certo? Então, agora nós podemos ir até o lugar santíssimo hoje. Por meio de quem? Por meio de Jesus, certo? Por meio dele, ele abriu o caminho. Eu vou mostrar isso para você aqui na Bíblia. Então, aqui, no livro de Hebreus, no capítulo 10, eu li o verso 10, certo? Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, ele ofereceu-se uma vez por todas, como está dizendo aqui no verso 10. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca pode remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando, olha o que eu falei, até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi o suficiente. Não há mais sacrifício por pecado. Foi suficiente. O que nós oferecemos a Deus hoje é um culto racional, um culto de oração e louvor. Né? Na verdade, claro, na verdade, ele aceita o nosso culto e ele nos atende e nos ama. Tá certo, meu amigo? Então, aqui está mostrando que Jesus é um sumo sacerdote superior, tá certo? Eu vou prosseguir nos outros vídeos para mostrar aí as verdades que está acoplada com essa verdade também. Que Deus te abençoe, meu amigo, e te guarde, te proteja, que Deus ilumine a sua vida, que Deus te cuide de você e da sua família. Que um dia nós possamos nos encontrar no céu e nos alegrar de uma maneira muito feliz, de uma maneira esplendorosa, porque ouvimos a voz do Espírito de Deus falando ao nosso coração. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.